Olá, meu nome é Ailson Faria de Souza e nós estamos na videoaula 3, Indicação de Intubação e Técnicas Protetivas para o Covid-19. O nosso objetivo é fazer uma atualização e aproveitar para que possamos revisar diversas técnicas e verificar quais são as providências que nós temos que tomar para que o melhor atendimento seja dado aos nossos pacientes e que nós possamos realizar as medidas protetivas mais adequadas. Destaco para vocês que todo o material foi um material revisado pela Anvisa, é o material que foi atualizado em 21/3 e todas as normas que estão aqui estabelecidas, elas podem ser encontradas dentro dos sites das respectivas referências. Então a gente vai fazer primeiro uma revisão em relação às medidas protetivas e colocar algumas informações que seriam pertinentes em relação a essa nova epidemia. Muito bem. Nós sabemos até o momento que o SARS-CoV-2 ele é transmitido pelo contato. Tanto é transmitido pelo contato direto, principalmente por meio de gotículas respiratórias, como também pelo contato indireto, por meio das mãos, dos objetos ou superfícies contaminadas, de forma semelhante a que vários outros patógenos respiratórios se espalham. Então, não seria surpresa para nós que nós já estivéssemos utilizando todas as precauções antes mesmo do surgimento dessa epidemia. Afinal de contas, as precauções devem ser seguidas durante a assistência de paciente suspeito ou confirmado de COVID e também para qualquer tipo de infecção respiratória. Mesmo na emergência, nós recebemos pacientes que chegam sem que nós tenhamos nenhum tipo de informação. E às vezes somos obrigados a proteger a via respiratória desse paciente, fazendo uma intubação, por exemplo, e nos expomos frequentemente. Se nós tivermos o hábito de utilizar pelo menos as precauções padrão e pelo menos as precauções para gotículas e contato, nós já estaremos fazendo uma grande coisa, não só para o Covid-19, estaremos fazendo também para a proteção do trabalhador de saúde de forma ampla, geral e restrita. Então nós temos que utilizar as precauções padrão para todos os pacientes, não apenas para os pacientes com Covid-19. E nós temos que implementar as precauções adicionais para gotícula e contato para casos suspeitos e confirmados de infecção pelo novo coronavírus. Neste caso, o coronavírus, nós aprendemos com o SARS, com a epidemia de SARS, que nós tínhamos que melhorar bastante esse tipo de técnica. E nós o fizemos e agora estamos apenas relembrando para vocês. Vamos destacar que as precauções padrão, elas assumem que todas as pessoas estão potencialmente infectadas. Então, se você já não conhece muito bem o paciente, ou mesmo você conhece muito bem o paciente, você tem que lembrar que o paciente pode estar colonizado por um patógeno que pode ser transmitido no ambiente de assistência à saúde. E as medidas devem ser implementadas para todos os casos suspeitos ou confirmados. Então, prestar muita atenção às capacitações sobre a colocação e retirada segura de qualquer EPI. E a gente fala sobre a colocação e retirada segura porque uma curiosidade está se impondo em relação à maneira como a equipe de saúde está se contaminando. A equipe de saúde ela está se contaminando mais ou menos naquele efeito que a gente pode até chamar de efeito missão cumprida. O pessoal faz a tarefa que tem que fazer e depois que consegue realizar a tarefa, é como se a missão tivesse terminado ali e não há um respeito às formas de retirada. Não está se pensando em como é que eu vou retirar. Eu sei que eu coloquei todo o material esterilizado. Eu sei que eu fiz tudo que era preciso fazer pelo paciente. Quando termina a tarefa, o pessoal dá por encerrada a tarefa ali e não mantém as precauções na hora de fazer a retirada. Com isso, está havendo a contaminação da equipe de saúde exatamente no momento da desparamentação. A equipe está se contaminando quando está retirando os EPIs. Então é muito importante verificar as capacitações sobre colocação e retirada segura dos EPIs. Nós vamos fazer esse tipo de comentário aqui, vamos estabelecer alguns critérios para vocês e depois então vamos falar sobre a parte da intubação, principalmente quem precisa ser intubado, quem não precisa e as técnicas que nós podemos utilizar para tornar mais seguro para o profissional. Na parte de gotículas, de prevenção de gotículas, nós temos a máscara cirúrgica, nós temos o avental, e neste caso do avental, para gotículas, não há necessidade de que você tenha um avental impermeável em si,
As luvas, que devem ser descartáveis para ser usada em caso de risco de respingo, contato com secreção. Os óculos, sempre os óculos. O paciente deve ser colocado em quarto privativo, se possível, ou então, se você tiver muitos casos, pode ser colocado em coorte, que é quando você tem pessoas com o mesmo tipo de doença, pode ser colocado a 1 metro de distância numa mesma enfermaria. Porta sempre fechada, não deixe as portas abertas, evitar transportar paciente para as outras áreas do hospital e, caso seja necessário, o paciente colocar a máscara cirúrgica e permanecer com ela o tempo inteiro enquanto ele estiver fora do quarto. Essas são as precauções típicas para gotículas, que são precauções que já existem e são colocadas pelo pessoal do Ministério da Saúde naquele site da Anvisa que nós detalhamos no início. Muito bem, gotículas é isso daí. Contato. Há necessidade do uso de avental individual para cada paciente. Você pode ter, como se fazia antigamente, deixar o avental de pano dentro, mas é melhor que a gente tenha um avental descartável. Sempre é bom que tenha o descartável. A higiene das mãos sempre antes e depois de ter contato com o paciente, de preferência depois de sair do quarto também. Luvas descartáveis devem ser colocadas antes de entrar no quarto, retiradas dentro do quarto no final do atendimento, não se leva a luva para fora. Máscara em todas as situações por causa do contato também. Óculos em todas as situações também por causa das precauções padrão. O quarto privativo, se for possível, também pode se usar o quarto de coorte. Pode-se manter a porta sempre fechada, o banheiro exclusivo sempre que possível. Então, banheiro exclusivo exatamente por causa da precaução de contato. E evitar transportar o paciente para as outras áreas do hospital. Se o paciente está apenas no contato, não há necessidade, como no caso das gotículas, de o paciente usar máscara quando sair de dentro do quarto. E as medidas de aerossol? Nas medidas de aerossol, a coisa já fica um pouquinho diferente. No aerossol nós temos partículas de menos de 5 micras circulando e, além disso, você fica com o ar aproximadamente uma meia hora saturado, dependendo da quantidade de aerossol que esse paciente vai emitir. Aí as necessidades que nós temos já passa a ser o seguinte: tem que ter o quarto privativo ou compartilhado em coorte, a ventilação para a área externa do prédio, de preferência, porta sempre fechada. O paciente não deve ser transportado para outras áreas do hospital. Se houver exigência de transporte, se realmente não tiver como, máscara cirúrgica e permanecer um tempo inteiro com ela enquanto estiver fora do quarto. Neste caso, a máscara cirúrgica comum para o profissional de saúde, ela já não é mais a melhor medida. A medida correta é colocar a máscara N95 ou equivalente, e aí você tem que ter, antes de entrar no quarto já está com a máscara, garantir o correto ajuste da máscara ao rosto. Avental, sempre com avental impermeável, caso você precisa ter contato com secreção. Entrou no quarto, você tem que usar o avental. Se for manusear o paciente, se for mexer com qualquer tipo de secreção, e quando a gente fala qualquer tipo de secreção, a gente fala também para acessos venosos e tudo mais. Então não basta simplesmente pensar apenas na parte respiratória. As luvas podem ser descartáveis, em caso de procedimento passar para as luvas estéreis, e os óculos em caso de respingo, e pode também ser colocado o protetor de face ou face shield, que é outra medida que pode ser adotada também. Ainda na parte da aerossol, a gente tem que destacar que o aerossol é aquela partícula quando o paciente ele está com um problema respiratório e que nem todos os vírus e nem todas as doenças elas têm aerossol. Às vezes tem doença que transmite apenas pela gotícula, então tem que saber qual é a doença. O sarampo e o Covid-19 a gente sabe que realmente é pelo aerossol. Então há que se ter, em vez das medidas de gotícula, as medidas de aerossol. Como é que a gente paramenta para gotículas? Na hora de paramentar a gotícula, eu tenho tudo praticamente esterilizado. O que eu vou fazer? Primeiro, a higienização das mãos. A higienização das mãos é uma coisa que você deve fazer quando você chega no serviço de saúde e toda vez que você tiver que entrar num quarto de algum paciente que esteja com transmissão de gotículas ou mesmo na precaução padrão, você deve fazer a higienização das mãos. Vocês já tiveram essa aula da parte de higienização. A primeira coisa que você faz depois da higienização das mãos, ainda na parte de fora do quarto, é vestir o avental. Depois do avental, você vai pôr a máscara cirúrgica. Põe a máscara cirúrgica, o gorro, a critério da CCIH, tem CCIH que adota o gorro, tem CCIH que não adota, é melhor que até mesmo
Para sua proteção individual, é melhor que coloque o gorro, mas isso não é uma recomendação que a gente pode dizer que é expressa. Ela pode ser adotada a critério da CCIH. Os óculos de proteção ou o face shield. Tá? E as luvas? As luvas são colocadas por último na paramentação de gotículas. Depois que você colocou tudo que tinha que pôr, o último que você vai fazer é colocar as luvas. No segmento, como é que a gente vai desparamentar? E é aí, como o pessoal do interior diz, que a porca torce o rabo. Por quê? Porque a gente não faz o racional do que está acontecendo. Na hora de desparamentar, o material que você utilizou, que muito provavelmente vai estar mais contaminado, é exatamente a luva. Então nós vamos fazer, a primeira coisa a ser feita é a retirada das luvas. E na hora de retirar as luvas, conforme vocês já viram numa aula anterior, você vai fazer essa retirada, primeiro pegando pela parte contaminada e depois, então, com a mão livre, você vai pegar pela parte não contaminada por dentro da luva. Nessa altura, você já tocou no capote. Então, você vai fazer o quê? O segundo passo, você vai higienizar as mãos. Ora, mas a minha luva, eu não toquei praticamente em nada, você não tem certeza. E lembre-se que a luva está colocada por cima do avental. Então, você teve que tocar no avental, ou pelo menos em um pouco do avental, para poder retirar a luva. Nessa hora, é a hora que você fez a higienização das mãos após retirar a luva, agora eu posso retirar o avental. Tem que destacar que você não deve pôr a mão na parte da frente do avental. Você deve retirar o avental pelas amarras. Vai na parte de cima, solta a amarra, vai na parte de baixo, solta a amarra, põe a mão por dentro do avental, fecha o avental, reduz o avental a um volume razoável, põe dentro da lixeira com o saco branco que a gente chama, que é o material contaminado, certo? Bom, eu toquei no avental? Toquei no avental. Ah, mas eu toquei apenas e exclusivamente nas amarras. Não importa. Higienização novamente das mãos. Você vai fazer novamente a higienização das mãos, porque você pode ter tocado numa área que está com gotícula. Depois que você higienizou as mãos novamente, aí você vai retirar os óculos, ou o face shield. Na retirada dos óculos, tem que lembrar que o óculos ele é individual. É um material que ele precisa ser higienizado depois. E quando você vai retirar o óculos, você também retira pelas hastes. Você não toca na frente do óculos para retirar. Vai pelas hastes, retira o óculos, põe o óculos de preferência numa bancada, ou então, se já estiver pronto, você pode colocar esse óculos dentro de uma solução de hipoclorito, ou mesmo lembrar de, depois de retirar o óculos, fazer a higienização com álcool 70. Mas é importante não apenas retirar o óculos, enfiar no bolso e sair. É pegar o óculos e higienizar depois. Lembre-se que a parte da frente pode estar contaminada com gotículas. Depois, então, você retira o gorro. Muito bem, retirei o gorro. Depois de retirar o gorro, o óculos você pode ter contaminado, você pode ter contaminado também o gorro. Tudo bem, colocou para lá. Higienização novamente das mãos. Higieniza as mãos, porque você vai agora retirar um outro componente que pode estar contaminado. Na hora de retirar a máscara, também nada de pegar a máscara pela frente. Você vai pegar a máscara exatamente pelas amarras e vai fazer a retirada. Retirou a máscara? Retirou. Acabou tudo, não acabou? Não. Você tocou na máscara. Então você vai fazer agora a higienização das mãos. Fez a higienização das mãos, aí então você terminou. Se por acaso você precisar pegar na maçaneta da porta de entrada do quarto do paciente para sair do quarto, chegou do lado de fora, o que nós temos que fazer de novo? Higienização das mãos. Lembrar que essas precauções são precauções de gotícula e precaução também de contato. E essa desparamentação, vocês viram que tem pelo menos 9 passos, enquanto que a paramentação são apenas 6. Mas por quê? Porque você agora está lidando com um material que está contaminado. Na hora de você paramentar, você está lidando com um material estéril. Então é muito diferente uma situação da outra. Como eu comentei com vocês um pouco antes, a questão da síndrome do concluir meu trabalho. Não concluiu. Você conclui seu trabalho depois que você sai do quarto do paciente. E esse fato da sensação de trabalho concluído, de ter resolvido o problema, faz com que a maioria dos profissionais de saúde se contaminem exatamente na hora que deveriam estar se desparamentando de uma forma correta. Alguns procedimentos realizados em pacientes com infecção suspeita, eles podem gerar aerossol, a gente já tinha comentado. Então, procedimento que induz a tosse, intubação, aspiração traqueal, ventilação invasiva ou não invasiva, a RCP,
A ventilação manual que a gente pode fazer antes da intubação, indução de escarro para coleta de amostra nasotraqueal. Nesse caso, a gente tem que substituir pela precaução de aerosol e não apenas pela precaução de gotículas, que são aquelas modificações que a gente comentou. Tem que deixar uma coisa muito importante: os equipamentos de proteção individual no atendimento a paciente, eles geram aerossóis. Então, de uma forma mais lúdica, estamos colocando aqui, ó, gorra ou touca descartável, higiene das mãos com preparação alcoólica, se possível, sempre antes da higiene das mãos com preparação alcoólica, antes mesmo, antes de entrar no quarto do paciente, seria muito conveniente a higiene com água e sabão e a higiene com preparação alcoólica dentro do quarto. Óculos de proteção ou protetor facial, ou os dois, dependendo da situação. A máscara N95, PFF2 ou o equivalente. O avental, aí passa a ser um avental impermeável, no caso dos procedimentos que geram aerossóis. As luvas de procedimento. Na intubação ou aspiração, ventilação não invasiva, essas coisas é que são importantes, que são o material que gera aerossol. Então é coisa que não pode deixar de se proteger. Importante, se proteger. A equipe não pode esquecer que tem que se proteger. Esse é o foco número 1. Você vai fazer o atendimento ao paciente e vai fazer a sua proteção também. Lembre-se que o grande problema do Covid é ser um tipo de doença que é altamente transmissível, apesar da mortalidade ser baixa. Na paramentação do aerossol, o que muda? O que muda é que no item 1, a higienização das mãos permanece, o avental é o avental impermeável e a máscara é a N95. Revisando, higienizar as mãos, vestir o avental, a máscara N95, o óculos de proteção ou face shield, o gorro e, finalmente, as luvas. As luvas, na paramentação, são a última coisa que nós fazemos. Na desparamentação do aerosol, a sequência é praticamente a mesma sequência da higienização, da desparamentação que nós fazemos pelas gotículas. Retirar a luva, higienização das mãos. Retirar avental, higienização das mãos. Retirar óculos, retirar o gorro, higienização das mãos e, finalmente, retirar máscara e higienização das mãos novamente. Em relação às retiradas, a gente tem que considerar sempre que tem as pausas para a higienização das mãos. Logo depois das luvas, logo depois do avental, logo depois do óculos e gorro e logo depois da máscara. Nos procedimentos que podem gerar aerossol, de preferência, se a sua unidade tiver, se a unidade de saúde tiver, deve ser a compressão negativa e filtro EPA. Ah, mas eu não tenho filtro EPA e não tenho pressão negativa. Bom, o que eu faço? Devemos colocar o paciente em um quarto com portas fechadas, mas com as janelas abertas, se houver janelas, e restringir o número de profissionais durante estes procedimentos. Nos lugares específicos, nós estamos fazendo o seguinte: estamos treinando equipes que ficam especificamente naquele setor. Essas equipes, elas não são trocadas. Por exemplo, eu tenho os funcionários fixos, só aqueles funcionários é que vão lidar com aqueles pacientes, porque eles já têm o treinamento. Isso facilita bastante a vida, porque a gente deixa de ter uma troca de funcionários, não apenas a restrição do número de pessoas, e também a gente faz uma restrição de que pessoas podem estar ali, não só por uma questão de treinamento, é porque quando você tem uma equipe que está acostumada a fazer aquilo o tempo inteiro, a chance de contaminação fica muito menor. Além disso, orientar a obrigatoriedade do uso da máscara de proteção, que é a máscara do tipo N95, 99, 100, pelos profissionais de saúde. Essas partículas que a máquina consegue filtrar, ela consegue filtrar 95% das partículas de até 0,3 micra. E a gente sabe que o vírus ele tem uma particularidade de ser até menos 0,5 micra. Importante destacar: olhem bem atentamente para essa imagem e vocês vão ver a distribuição do cordão. Os dois cordões. A gente costuma ver muitos dois cordões juntos. E os dois cordões juntos, eles não são eficazes. Lembre-se que essa máscara tem um objetivo diferente da máscara cirúrgica. É importante destacar diversas coisas. A gente vai ver daqui a pouco algumas coisas importantes quanto à colocação dessa máscara. Os usuários devem realizar uma verificação do selo logo após colocar cada máscara e não deve usar uma máscara que não pode executar uma verificação bem sucedida. Como é que a gente faz o teste?
A gente colocou a máscara, fez a adaptação devida da região do nariz, colocou o encaixe, você está colocando ainda a máscara. O que você vai fazer? Você vai colocar as mãos para vedar completamente a parte da máscara, a mão no rosto, fechando a máscara realmente, e você vai fazer um teste de soprar, que é o teste positivo, e o teste negativo, vai puxar o ar. Não deve entrar ar nessa máscara. Se entrar é porque está havendo problemas com a vedação dessa máscara. Outra coisa bastante importante, a ponto de ser comentada pelo Centro de Doenças Infecto-Contagiosas, o famoso CDC, diz respeito às pessoas que usam barba. Na maioria das vezes os homens. Mas os homens que usam barba, eles têm que prestar atenção. Existem determinados tipos de corte de barba que podem ser aceitáveis, porém a grande maioria das vezes não são aceitáveis. O uso de barba não é compatível com um filtro respiratório adequado, não é compatível com o uso adequado da máscara N95. Esse slide que a gente está mostrando, vocês vão ver que existem muito poucas situações que estão destacadas com o ticket verde, em que você pode estar usando sem ter problema. Bigode até que nem tanto problema. Pode ver, por exemplo, esse que está escrito Zapa, bem no meio da imagem, e logo em cima tem o Circle Bird, que é exatamente o bigode com barba. Esse daí você não consegue uma boa vedação. Então é importante lembrar que não basta simplesmente colocar a máscara. Olha, estou de máscara, que lindo. Tá, eu estou de máscara, mas essa máscara não está vedando da forma correta. E lembre-se que é para a sua proteção. Não é a colocação da máscara, ela visa proteger o profissional de saúde. Ela não está visando proteger o paciente. Você está dando o melhor para o seu paciente, está sendo relapso consigo mesmo. Isso não pode acontecer. As luvas de procedimento, ou melhor, um pouquinho antes disso, existem alguns detalhes que a Anvisa coloca dentro do material dela que a gente tem que destacar. Por isso, nós colocamos, é importante destacar. Esse material da Anvisa é um material agora de março que foi revisado em relação à proteção do trabalhador. Luva de procedimento não cirúrgico deve ser utilizada no contexto em qualquer contato com o paciente. Qualquer contato com o paciente, luva de procedimento. Quando o procedimento exigir técnica asséptica, vamos utilizar as luvas estéreis, as luvas de procedimento cirúrgico. Bem destacado. Outra coisa importante destacar. Não devem ser utilizadas duas luvas para atendimento dos pacientes. A gente sabe que existem diversos vídeos circulando, vídeos de paramentação. Existe até um vídeo colocando para se usar 3 pares de luva. Porém, a utilização desses pares de luva, elas estão ali praticamente para substituir a higienização das mãos. É mais garantida a higienização das mãos entre a retirada. A luva geralmente é por último que você faz. Aí o que eles fazem? Alguns vídeos chamam a atenção para você executar aqueles procedimentos de desparamentação que nós colocamos antes e não fazer a higienização no meio do caminho. Como, por exemplo, quando a gente faz a primeira desparamentação, que aí o que acontece? Na hora de experimentar, você vai e faz a higienização das mãos logo em seguida. Porém, usando várias luvas, a chance de contaminação ela pode se até aumentar. Então, não é seguro. Não há nenhuma garantia de que isso seja mais seguro usar 2, 3 pares de luva do que apenas um par de luva. Outra coisa que é importante destacar, os óculos de proteção devem ser utilizados quando houver risco de exposição a respingo, não só de secreção, sangue também e excreções. Ele deve ser exclusivo de cada profissional e deve ser desinfetado depois com álcool a 70, hipoclorito de sódio ou o desinfetante recomendado pelo paciente. Lembrar também que o óculos ou o face shield, protetor facial, se ele estiver sujo, qualquer coisa visível, ele deve ser lavado com água e sabão e detergente primeiro, para só depois disso passar pelo processo de desinfecção. Outra coisa que é importante destacar, existe muita gente pegando a máscara cirúrgica colocando à frente da máscara N95 ou equivalente. Infelizmente, essa técnica não provou que ela possa ajudar de alguma forma. Ela pode ter um efeito muito bom psicológico, mas até agora não houve nada que pudesse dizer para a gente ou provar de forma definitiva que colocar uma máscara cirúrgica na frente da máscara N95 vai evitar problemas. Porque se por acaso a máscara N95 sujar de alguma forma, você vai ter que descartar. Ao final de 12 horas de plantão, você também vai ter que descartar, se você estiver utilizando ela constantemente.
Então, o que acontece? Colocar a máscara cirúrgica, além de não garantir proteção, nem de filtração, nem de contaminação, ela também pode levar a um desperdício. Você está usando 2 EPIs sem necessidade, ou pelo menos sem necessidade confirmada. Lembre-se também que todas as informações que nós estamos passando, nós estamos colocando em uma determinada data. Existem algumas coisas que podem ser mudadas depois, se elas se tornarem realmente provadas que são eficazes. Entenderam? Outra coisa que é importante, para remover a máscara, a gente já tinha comentado, voltamos a comentar aqui, retira pelos elásticos. Toma bastante cuidado para não tocar na parte interna da máscara e acondicionar em um saco ou envelope de papel com os elásticos para fora para facilitar. Evitar colocar num saco plástico, porque no saco plástico ela pode ficar úmida e ela pode se tornar contaminada do meio externo para o meio interno. Bom, um pequeno resumo. Quem é que deve usar a máscara cirúrgica? Os pacientes que têm sintoma de infecção respiratória, como febre, tosse, espirro, dificuldade para respirar. Os profissionais de saúde e profissionais de apoio que prestarem assistência a menos de 1 metro do paciente suspeito ou um confirmado. Então, esses profissionais e esses pacientes devem usar máscara cirúrgica. A máscara N95 ou equivalente, quem usa? Quem usa são os profissionais de saúde que realizam procedimentos geradores de aerossóis. Entrou no quarto do paciente, vai haver intubação, ventilação mecânica ou não invasiva, ressuscitação, coleta de amostra, alguma coisa desse gênero, máscara N95. Essas são as observações que nós temos que ter em relação aos cuidados de prevenção de contaminação. Muito bem. Em relação ao controle dos princípios da administração do controle da via aérea no coronavírus, a gente tem esse slide que é do pessoal do CDC, que ele é muito importante. Bom, ele destaca as etapas que nós temos que respeitar para que nós possamos executar o melhor tipo de procedimento possível para o paciente que necessita de suporte respiratório. Temos que lembrar que existe uma situação que precisa ser feita antes, independente do que vai ser feito. Nós devemos ter a higiene das mãos, nós temos que ter um mínimo de pessoal trabalhando durante os procedimentos em que esteja gerando aerosol. Toda a proteção pessoal precisa ser colocada e, de preferência, devemos ter uma região, um quarto, ou devemos ter um local onde o paciente possa ter realmente um isolamento bem feito, certo? Isso aí é uma questão do staff protection. Você está fazendo a proteção do staff. Isso daí é antes, perfeito? Nesse antes também, nós temos a preparação. Nós temos que lembrar que nós temos que levar para o quarto do paciente as drogas já prontas. Temos que levar já o cálculo feito. A gente tem que ter uma ideia de como está a parte respiratória do paciente, a parte ventilatória do paciente. Nós temos que ter os filtros à mão. De preferência, os lugares que tiverem videolaringoscópio já tem que estar disponível. E nós temos que ter também o sistema de sucção ou sistema de aspiração fechado já à mão. Então nós temos que ter um plano já pronto. Lembre-se na hora de preparar o seguinte, esses pacientes são pacientes que vão para a intubação. Normalmente, pela própria ventilação mecânica e por outros fatores também, nós podemos ter um paciente que vai acontecer de ter hipotensão. Esse paciente pode ter hipotensão, pode precisar de droga vasoativa. Então, é muito importante que a gente já deixe disponível, de preferência, já deixe disponível dentro do próprio quarto, a própria equipe que vai realizar a intubação, o próprio pessoal que vai realizar a intubação, já deixe pronto material para punção profunda e material para PAI, ou neste caso a linha arterial, para que possa ter uma medição de pressão invasiva contínua. Pode precisar? Boa parte das vezes vai precisar. São pacientes que estão entrando em estado mais grave, a própria ventilação mecânica, como eu já disse, vai promover uma redução da pressão arterial e pode também acontecer de drogas que nós utilizamos para fazer a sedação desses pacientes também provocar uma redução da pressão arterial. Então, o que acontece? Entrou, intubou e o paciente começou a fazer hipotensão. Aí vai para fora para pegar todo o material. Não, já entra com o material de intubação, já entra com o material de punção venosa central, já entra com o material de instalação de PAI. Durante o procedimento,
manter uma clara comunicação. Todo mundo tem que saber o que está fazendo e tem que ter umas regras definidas. O que eu vou fazer primeiro? O que eu vou fazer depois? Isso é bom que seja conversado para que não haja aquele negócio de quem está intubando pensar uma coisa e quem está auxiliando a intubação pensando outra. E no final das contas perde-se tempo e se expõe ao aerossol por causa disso. Nos aspectos técnicos, a gente tem que colocar a pessoa mais experiente para fazer o controle da via respiratória. Então você tem 3 pessoas para fazer o controle da via respiratória, e você vai colocar a pessoa menos experiente para treinar, não é o momento de treinar nesse paciente, perfeito? Tem que lembrar também que você tem que utilizar, se por exemplo, você vai utilizar uma ventilação não invasiva sob máscara nesse paciente, realizem em 2. Um segura a máscara vedando o mais perfeitamente possível. Tá? Normalmente essa técnica é feita com uma das mãos e a outra você faz bombeamento. Negativo. Procura uma pessoa manter a máscara muito bem presa e os outros fazer o restante do trabalho. Outra coisa importante. Esse tipo de paciente é um tipo de paciente que gera aerossol. Nós não queremos que esse paciente gere aerossol. Se esse paciente não vai gerar aerossol, quando você vai fazer a intubação, a sequência rápida de medicação, na maioria das vezes a gente não costuma utilizar na sequência rápida nenhum tipo de paralisante muscular. A gente não costuma usar coralizante. Porém, neste caso, é muito importante que a gente use o paralisante muscular. É importante que a gente use o coralizante. Por quê? Para evitar que o paciente tussa ou para evitar que o paciente expila qualquer tipo de secreção durante a intubação. Então esses são os princípios básicos que nós vamos explorar um pouco mais agora. Essas orientações agora, elas passam a ser seguradas, passam a ser informadas pela Sociedade Paulista de Terapia Intensiva e pela Associação de Medicina Intensiva. Então são coisas que vocês vão encontrar no site se quiserem ter um pouco mais de informação. Pacientes com infecção pelo Covid, 59% deles já têm alteração radiológica, o que significa para a gente que 40% pelo menos não tem. Então, não esperar pelas alterações radiológicas para verificar se o paciente tem ou não problema. Nessas alterações radiológicas, você vai encontrar alteração em vidro fosco periférico, na tomografia, em pelo menos 20% dos casos, infiltrados froconosos focais em 28%, infiltrados bilaterais em 36%, e intersticiais em 4,4%. Tá, isso é importante por quê? Porque apenas de 10 a 15% desses pacientes é que vão requerer internação nas unidades de terapia intensiva. Então você não interna o paciente pelo raio-x que ele apresenta, você interna pelo problema da insuficiência respiratória aguda que esses pacientes podem apresentar. Pegou a tomografia, olhou, nossa, o paciente tem vidro fosco periférico, vai para a UTI. Não é o raio-x que determina, é a condição clínica. O raio-x associado, é claro que ele pode dar uma ideia melhor do quadro respiratório do paciente. Mas então, que critérios que nós deveríamos utilizar para que o paciente possa ir para a UTI? Normalmente, os critérios para a UTI, e estou falando em relação aos critérios para a UTI, são os critérios que são assegurados pela MIB e pela SOPAT. Eu não estou falando dos critérios do seu hospital. De repente, vocês têm um critério de entrada da UTI um pouco menos restrito, um pouco menos exigente do que esse, ou até mais exigente do que esse que a gente está colocando. Entenda que isso aqui é uma espécie de protocolo, e protocolo é sempre uma trilha, protocolo não é um trilho, você não é obrigado a ficar em cima do protocolo. O teu conhecimento clínico e a tua avaliação clínica, elas estão acima de qualquer outra coisa. Você deve seguir o protocolo, mas o protocolo não é uma coisa engessada. Bom, se o paciente tem frequência respiratória acima de 24 por minuto, se o paciente está apresentando hipoxemia, que a gente define como uma dessaturação em ar ambiente, que está precisando de oxigênio nasal de baixo fluxo, esse já é um paciente candidato à UTI. De preferência, o paciente deve ser internado em leito de pressão negativa, se tiver disponível, e os profissionais de saúde que assumirem seu cuidado, isolamento de contato de aerossol, luva, máscara facial, óculos de proteção, aquilo tudo que nós já comentamos até agora. Perfeito? Muito bem. Esse paciente está na UTI. Se esse paciente está na UTI e está precisando de O2 nasal, mais de 5 litros por minuto,
para manter uma saturação de oxigênio periférica de 93%, maior que 93%, e para manter uma frequência, está mantendo uma frequência maior do que 24 respirações por minuto, mesmo depois que eu coloquei isso daí, ou então você faz uma gasometria e esse paciente está apresentando uma retenção, uma PaCO2 maior que 50 milímetros de mercúrio, ou então um pH menor que 7,35. Bom, existe esse protocolo que a gente pode submeter à ventilação não invasiva. Lembre-se que a maioria dos textos que você vai encontrar sobre o Covid fala em intubação precoce. Mas esse tipo de material que a gente está passando para vocês é um material mais recente, em que o pessoal tem experimentado fazer isso. Ventilação não invasiva, ligada a um circuito duplo com filtro respiratório, coloca o ventilador mecânico para ciclar e se você tiver com parâmetros baixos de até 10 centímetros de água, e com 10 centímetros de água tanto na ida como na volta, ou seja, tanto no EPAP como no IPAP, está mantendo uma saturação entre 93 e 96, e não está precisando de muito oxigênio, está chegando até 50% de FiO2, o paciente está conseguindo manter uma boa ventilação, está fazendo uma respiração de menos de 24 por minuto, ok, você está dentro dos parâmetros, você pode até mesmo manter esse paciente com a ventilação não invasiva. Porém, se o paciente não estiver conseguindo permanecer dentro desses parâmetros, mesmo que ele não apresente uma dessaturação tão importante, lembre-se que o valor mínimo é 93. O paciente está saturando 90, mas ele está bem, ele está conversando, está com 27, 28 de incursões respiratórias. Tá, mas ele está aguentando bem, não tem essa história. Caso contrário, ele deverá ser prontamente intubado e ventilado mecanicamente, se ele não está conseguindo manter esse tipo de ventilação não invasiva. Ok? Bom, a gente deve evitar algumas coisas em relação à parte de ventilação ou a parte de suprimento de oxigênio para esse paciente. Uso de catéter nasal de alto fluxo de oxigênio, ou então máscara Venturi. O que acontece? São sistemas que são abertos e são sistemas que normalmente precisam de fluxo maior do que 15 litros por minuto. Isso vai fazer com que o paciente gere aerossol, que é tudo que a gente não quer. Ventilação com máscara e ambu antes da intubação também produz aerossol. Mas então não vou ventilar nunca. Não é que você não vai ventilar nunca. Você simplesmente vai procurar evitar. Por isso a intubação precoce também e tudo mais. Então você procura evitar. Se não tiver outro jeito, tem que usar de qualquer maneira, tem que ventilar com a máscara, vamos ventilar com a máscara. Porém, procurando não fazer aqueles movimentos fortes que o pessoal costuma fazer, que você faz e gera e vai saindo por fora da máscara e gerando aerosol de tudo que é jeito. O paciente deverá ser mantido com fluxo de oxigênio o mais baixo possível. E a saturação de O2 que a gente busca é uma saturação maior do que 93%, certo? Mostrando para vocês aqui agora alguns sistemas. Por exemplo, tem o sistema do filtro, que o filtro acoplado ao tubo orotraqueal, já deixar prontinha a seringa acoplada também para encher o cuff, de preferência fazer o controle do cuff com um manômetro específico para cuff, que o pessoal costuma chamar de cuffômetro, e também, apesar de ser essa demonstração do lado esquerdo da tela que vocês estão vendo, do aspirador, o aspirador sistema fechado, esse sistema, a foto que eu consegui foi uma foto de um sistema pediátrico, então não estranhe o tamanho. Esse sistema também é importante. Tudo isso para quê, gente? Nós estamos tentando evitar que o paciente gere mais aerossol, certo? O objetivo é esse. Então vamos para a intubação. Como vocês podem observar, eu deixei essa imagem já propositalmente para ver como normalmente a gente costuma encarar uma intubação. Essa intubação, muito provavelmente, pela situação que está se mostrando, ela está sendo feita de forma eletiva, muito provavelmente dentro de um centro cirúrgico, de um paciente eletivo que deve estar indo para a cirurgia. Porém, isso destaca para a gente a forma como nós encaramos a intubação. A precaução padrão não está sendo respeitada. O profissional que está utilizando, ele está utilizando o laringoscópio da forma correta, ele está utilizando a técnica correta, mas ele não está se protegendo. Ele está sem o óculos de proteção, ele está com a máscara cirúrgica, que para o paciente que não gera aerossol pode ser aceitável, neste caso, ele está sem avental impermeável,
ele está sem luva de procedimento. Então observe que normalmente nós encaramos a intubação como um processo totalmente inócuo para o médico, e não é. Observem bem, olhem bem que esse médico ele não está utilizando óculos de proteção. Se esse paciente, por exemplo, já falei para vocês que essa situação que está aí parece uma situação controlada, mas imaginemos dentro do pronto-socorro. Quantas vezes nós intubamos os pacientes, o paciente está em franca situação de insuficiência respiratória, a gente fica preocupado em entubar e esquece que o principal é ventilar o paciente. Você ventila o paciente até você estar completamente pronto para entubar o paciente. Não há aquela necessidade. O tubo, ele não é um fim, o tubo é um meio de você garantir uma via aérea segura. Mas se você ficar focado apenas em entubar o paciente, não em ventilar e não deixar esse paciente nas melhores condições possíveis para que você possa fazer a intubação, e além disso, de se proteger nessa intubação, você vai estar fazendo um bem, entre aspas, para o paciente, e você vai estar fazendo um mal para você, porque você não está fazendo a devida proteção. Mais um comentário, esse comentário é a respeito de alguns vídeos que estão passando na internet que vocês estão recebendo. Muita gente viu esse vídeo, é um vídeo de uma pessoa não conseguir localizar, não conseguir saber qual é o local onde isso acontece, por isso não estou dando o devido crédito. Essa pessoa coloca como que você vai fazer o ajuste do material para poder fazer a intubação com o filtro. Então observem que tem a intubação com o filtro, a figura anterior e esta figura mostrando como é que você faz o acoplamento. E esse acoplamento ele tem um sistema fechado e no final você vai ter esse tipo de situação. Lembre-se que nesse tipo de situação, no vídeo, há a utilização de uma pinça. A utilização dessa pinça ela não deve ser feita, que a utilização dessa pinça pode fazer com que o tubo se dobre e acabe ganhando uma memória que fique fácil de dobrar naquele local. Então a recomendação fundamental, você pode montar desta forma? Pode sim. Você vai fazer essa montagem, o filtro vai ser acoplado ali. Lembre-se também de um outro detalhe importante, o uso do guia. O uso do guia é aquele tipo de situação. Use o guia em pelo menos 100% das vezes que você for entubar o paciente. Por quê? Porque um dia você pode precisar. Em boa parte das vezes, você não precisa. Mas se você vai fazer uma intubação, você pegou o laringoscópio, levantou, expôs a glote, vai colocar o tubo e você não consegue porque a traqueia ou a glote desse paciente é um pouco mais anterior e você precisava curvar e o guia não está ali, você vai perder um tempo enorme até que esse guia seja instalado. Esse sistema ainda permite que você coloque um guia ou um bung por dentro do tubo e colocando esse bung, né, dentro do guia, dentro do tubo, você consegue entubar o paciente de uma forma mais fácil. Lembre-se também que você não deve expor muito. Quanto mais tempo você demorar para entubar o paciente, maior a probabilidade desse paciente gerar aerossol. Mas é claro, se o paciente não estiver coralizado, se o paciente estiver coralizado, ele pode não gerar esse tipo de aerossol. Mas existem outras secreções, o paciente pode vomitar, existem várias coisas que podem acontecer e você tem que estar preparado para isso. Então, o vídeo é um vídeo aproveitável? Sim, mas é um vídeo que vocês não podem esquecer que ele tem uma pequena, não é exatamente incorreção, é uma forma que não é muito adequada, que é você utilizar essa pinça. Outro vídeo que está fazendo bastante sucesso é esse vídeo em que o rapaz diz que no hospital dele, mas não diz qual é o hospital também, eles estão utilizando o sistema. Na primeira imagem vocês têm o ambu, que ele está utilizando o ambu para fazer a parte de ventilação do paciente, e ele mostra a conexão com o filtro. Lembrando para vocês que esse tipo de sistema ele também não é adequado, que esse tipo de filtro não é um filtro que possa funcionar bem. O melhor filtro seria o filtro EPA e neste caso ele não está utilizando um filtro EPA. Na primeira imagem ele está com o ambu na mão, ele acopla o sistema com o filtro e depois ele acopla o sistema de aspiração de sistema fechado. Então são as três imagens daí. Logo em seguida, ele põe a máscara do ambu. Colocou a máscara do ambu na primeira imagem. E na imagem de cima, do lado direito, vocês estão vendo que ele está colocando no rosto, simulando que estaria fazendo a ventilação do paciente. Até aí, qual é o problema? Até aí, o problema é exatamente que você não está com o filtro adequado para esse tipo de procedimento.
Na imagem de baixo, ele está retirando a máscara. Para fazer o quê? Para colocar o tubo. Muito bem. O sistema que ele está utilizando para colocar o tubo, para que você possa entubar o paciente, o que vai acontecer? Não permite a instalação de guia. O que seria mais recomendável nesse caso? Seria recomendável que você entubasse o paciente sem essa tractana toda e depois então acoplasse, como ele está fazendo na parte de cima. Então lembre-se, problema do filtro, problema de você colocar essa tractana toda para poder fazer a intubação do paciente. Talvez você não consiga intubar o paciente com esse monte de coisa. Intuba o paciente, conecta ao sistema. Aí então embaixo ele está conectando ao respirador. Ok? Então vamos fazer apenas uma revisão do que é necessário ou não para a parte de intubação. Bom, primeira coisa, paramentar adequado. Após a paramentação adequada, o médico deverá proceder à intubação e, de preferência, usar videolaringoscópio. Se não tiver o videolaringoscópio, pode fazer a intubação da outra forma também. E deverá ser realizada com sequência rápida de anestesia, de preferência por profissional experiente. Sequência rápida de anestesia, sequência rápida de intubação, ela quer dizer preparar o EtCO2 se estiver disponível. Se não estiver disponível, fazer uma pré-oxigenação. Lembre-se, eu tenho que ventilar muito bem esse paciente para intubar. E é um paciente que eu estou intubando de forma eletiva porque eu estou observando esse paciente e eu preciso ter esse paciente intubado para que ele possa prosseguir o tratamento dele. Não é uma situação de emergência absoluta que eu tenho que intubar a qualquer custo. Eu preciso intubar, mas eu tenho que lembrar que é importante você ventilar o paciente para que você possa ter uma intubação melhor possível. A intubação, novamente digo, é um meio de você prover oxigênio para o paciente, de você ventilar o paciente. É um meio mais seguro, é um meio em que você tem uma via aérea definitiva. Porém, não é um fim. Você não tem que intubar a qualquer custo e correndo. Evitar ao máximo qualquer ventilação assistida com dispositivo de bolsa válvula máscara. E evitar também o uso de dispositivo supraglótico. Por quê? Porque ele pode provocar aerossol e pode contaminar o profissional. Ele está dizendo evitar. Não significa que você não vai usar de maneira alguma. Se o paciente não está conseguindo ventilar de forma alguma e você precisa ventilar esse paciente, está com o dispositivo bolsa válvula máscara, você simplesmente porque não vou me contaminar de forma nenhuma. Você já está com a proteção. Se você está com a proteção toda, você vai utilizar. Só que você vai utilizar apenas e exclusivamente se necessário, se rigorosamente necessário. A sequência das medicações. Na sequência das medicações, existe na sequência rápida de intubação fentanil, etomidato, a ketamina e o bloqueio muscular que pode ser feito com succinilcolina ou rocurônio, que vai facilitar, porque vai evitar a tosse do paciente durante o procedimento. A sequência que é recomendada é uma sequência em que você faz o fentanil EV, depois você faz o etomidato e 3 minutos depois da infusão do fentanil, e aí então você faz o bloqueio neuromuscular com o rocurônio ou com a succinilcolina. Eu tenho algumas referências que falam que a medicação de escolha seria a ketamina e não exatamente o etomidato. Então é uma coisa que a gente vai discutir um pouquinho mais adiante também. Disponibilizar vasopressores e cristalóides pelo potencial de hipotensão após a intubação. Então lembre-se que a gente deve ter dentro do quarto já o material pronto para fazer a melhora da pressão do paciente, que é uma coisa que normalmente acontece após a intubação, a hipotensão, e você deve ter o material para catéter venoso central e deve ter o material para a linha arterial, para a instalação da PAI. Epinefrina e norepinefrina pode ser utilizada com segurança em veia periférica por um período limitado de tempo. É claro que tem que ser uma boa veia periférica, porque se a veia não estiver bem acoplada, a utilização já vai trazer problemas, que o principal problema é o extravasamento, que nós sabemos disso. Vamos discutir um pouquinho agora em relação à medicação. Fentanil e midazolam pode ser utilizado. Porém, lembre-se que fentanil e midazolam, eles podem induzir bradicardia e hipotensão. Por isso é que é preferível utilizar a ketamina. E você pode estar fazendo ketamina até as coisas estarem prontas, o material para você estar fazendo uma hipotensão, você pode estar fazendo, porque a ketamina ela provoca praticamente nada de hipotensão. Lembre-se de invadir em veia profunda e linha arterial após o procedimento. E, por favor, deixe os materiais já dentro. Levou o material de intubação? Levei.
leva o material de catéter venoso central, leva o material de PAI também. Importante destacar que na experiência de diversos países, o pessoal tem contraindicado o uso de ventilação assistida com unidade ventilatória. Também porque sempre o problema de produção de aerossol. Tá bom, eu não consegui entubar o paciente, eu estou com um problema para entubar. Posso usar dispositivo supraglótico? Pode usar a máscara laríngea. Porém, o problema da máscara laríngea qual é? Ela pode continuar ocorrendo produção de aerossol. Então, é o tipo de situação que você pode utilizar de forma emergencial. Tem alguns dados da Itália que a AMIB, a MB e a Abramed divulgaram, que não foram publicados ainda, que sugere que os pacientes que precisam de intubação, eles precisam, da maioria que os pacientes que precisam ser intubados, eles normalmente precisam de pressões altas na via aérea. Normalmente precisam de pressões de 20 centímetros de água, de pressão de pico. Isso, com a máscara laríngea, fica muito difícil que você utilize isso sem gerar bastante aerossol, porque ela não consegue uma vedação perfeita, como é possível com o tubo endotraqueal ou com o traqueóstomo, através de uma traqueostomia. Então esse dispositivo é um dispositivo temporário, sempre temporário, se você não conseguir intubar. Lembre-se também que às vezes a situação da intubação não é a situação mais adequada e às vezes pode acontecer da gente não conseguir intubar um paciente. Outra coisa também é pensar na possibilidade de cricostomia por punção ou cirúrgica, se por acaso não estiver conseguindo intubar e tiver falha da ventilação com dispositivo extraglótico. De preferência, claro, alguém que já tenha experiência. Existem vários sites que vocês podem ver como se faz o tipo de procedimento. Não é um procedimento complicado, é um procedimento bastante seguro se você dominar a técnica, se você souber como faz. Bom, revisando finalmente a técnica toda, nós vamos ter o seguinte, esse material do governo do estado do Ceará. No primeiro passo, preparação da equipe. Não deixem isso aí como se não fosse um passo. É um passo importante. A preparação da equipe. Depois estiver com o material todo pronto, prepara o sistema fechado para intubação. Já deixa tudo pronto. O filtro no ambu, conectar o sistema de aspiração fechado, conectar o sistema a máscara, oxigênio a 6 ou 7 litros por minuto. Uns falam 6, outros falam 8, outros falam 5. Oxigênio aos litros por minuto, suficiente para encher a bolsa, vamos dizer assim. Utilizar o ambu apenas para montagem do circuito. Se possível, não ventilar com ambu. Não ventilar é muito drástico. Tá? Se possível, não fazer. A medicação da sequência rápida. Neste caso aqui, a gente está usando a ketamina como a primeira opção e o etomidato. Neste caso, se o paciente estiver já hipotenso, é melhor utilizar o etomidato, que não mexe com a parte da pressão. Então, na sequência que está colocada aqui, você vai usar a ketamina e a succinilcolina. Este é o primeiro passo, é o passo em que você prepara-se e depois prepara o paciente com a medicação para fazer a sequência de intubação rápida. Muito bem. No segundo passo, nós estamos pré-oxigenando o paciente, ok? Estamos pré-oxigenando o paciente, sistema fechado está lá, o paciente está respirando. Então, você não ventila. Terceiro passo. Posicionou o paciente adequadamente? Posicionou. Aí você faz a pré-medicação. No quarto passo é que você vai fazer a administração da ketamina. Depois que você tiver com o paciente pré-oxigenado, depois que você estiver com o paciente posicionado. E lembrem-se, posicionamento do paciente é 90% da intubação. Às vezes a gente tem dificuldade de intubar porque o paciente não está bem posicionado. Colocar o paciente de uma forma que você consiga um ângulo favorável. Ficar em cima do paciente ou ficar muito distante ou cama muito baixa, isso pode atrapalhar e muito a intubação. É uma daquelas coisas que torna uma intubação fácil e difícil. Então, depois que você tiver com o paciente pré-oxigenado, material pronto, equipe completamente paramentada, com tudo devidamente ligado e instalado, aí você vai fazer a pré-medicação. Porque não esqueça que quando você fizer a ketamina ou etomidato, o paciente vai estar sedado. Quando você induzir a paralisia, mesmo que o paciente queira, ele não vai conseguir respirar. E se ele não conseguir respirar, você tem que intubar depressa. No sexto passo, você vai colocar o tubo na via aérea, vai checar o posicionamento com o paciente já em ventilação. Você vai evitar um ambu. Você vai conectar diretamente do ventilador. Não esqueça que acontece uma coisa que é muito comum. Na hora que você intuba,
o pessoal costumava pegar o ambu e já dar uma ambuzada, como eles chamam, ou fazer a insuflação com a bolsa, a válvula, a máscara, no paciente. Esquecem de fazer primeiro a insuflação do cuff, do ambu, ou melhor, do cuff do tubo traqueal. Quando você esquece de fazer a intubação, quando terminou a intubação e o pessoal já coloca imediatamente na ventilação, o que vai acontecer? Esse ar vai entrar e vai sair em forma de aerossol. Por quê? Porque o pessoal esqueceu o passo de fazer o fechamento, de usar o cuff para poder fazer a vedação correta da via aérea, certo? Então, entubou, cuff, e aí então você vai fazer a ventilação. Não esqueçam do cuff. Esse é um passo que às vezes o pessoal esquece e gera um aerosol que você evitou durante todo o tempo. Por quê? Por causa da pressa em ventilar. Colocou, cuff. Procura deixar a seringa já na marca, já com o coisa todo pronto. Colocou, enche o cuff. Depois que encheu o cuff, ventilação e checa. Não usa o ambu. Se você não tiver usado o sistema fechado, lembra de clampear o tubo depois da intubação. Tá? Ah, não usei, usei o sistema aberto. Clampeia. Checa o posicionamento com o paciente já conectado ao ventilador, de preferência para evitar o uso do ambu. Bom, o 7º passo é depois que você intubou. Verifica se o paciente está bem colocado, certo? Depois que você colocou na posição correta, aí então você vai insuflar e zerar o vazamento completamente. Vai usar o medidor de pressão do cuff, que o pessoal chama de cuffômetro, para ver se ele está devidamente insuflado. Depois disso tudo, solicitar radiografia de tórax, gasometria arterial, para saber se o paciente está bem posicionado ou não. Tá? Bom, esse assunto eu acredito que a gente tenha explorado. É claro que a gente nunca consegue explorar 100%, mas é o tipo de informação que a gente precisava passar para vocês e nós achamos que vai ser extremamente útil. Qualquer coisa, vocês podem fazer o contato. Talvez nós tenhamos também uma espécie de sessão ao vivo de tirar dúvidas e nós teremos também as estações práticas. Muito obrigado pela paciência de vocês e até a próxima oportunidade.